Sejam bem-vindos a mais um podcast da Vet4Pet e hoje muito especial porque eu tô com um amigo que começou com a gente no início da Vet4Pet, tá com a gente até hoje, vai continuar por muito tempo, que é o nosso auxiliar veterinário Guilherme Beurdo. Gui, obrigado por ter vindo. Você é um exemplo, né, para todos que começaram ali com a gente, para todos que estão ingressando agora na nossa equipe. Você começou ali, a gente fez todo um treinamento com você no início e eu queria que você me contasse para o pessoal como é que foi a sua chegada. Não, claro. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado, Dr. Alan, por ter me chamado. É uma honra estar aqui com você, com toda a equipe. Eu que agradeço. O início ele foi muito gratificante para mim. Foi um início assim, inesquecível. A forma como eu entrei aqui na Vet4Pet. Foi bem no comecinho, fiquei sabendo por terceiros, né? Eu estava em outro hospital e me falaram, tá abrindo um novo hospital, Vet4Pet, né? Nesse hospital eu estava acomodado, né? Eu tinha uma remuneração, né? Eu tinha um espaço lá dentro. Então, e aí algo me tocou e eu falei assim, eu acho que eu posso tentar, né? Posso querer arriscar, né? Eu acho que a vida é isso, né? Sim. É arriscando que a gente sempre vence. E nesse dia eu falei com meu pai, eu falei assim, pai, acho que eu vou lá. Aí meu pai falou assim, Gui, pra quê, né? Pô, tu tá bem lá. Enfim, eu falei, não, pai, eu vou lá. O único dia assim que eu fui com o meu pai que deu certo. E aí eu fui lá, graças a Deus eu tomei essa decisão, vim aqui e no dia eu não sabia, no dia não tava tendo divulgação nada. E eu vim e no dia estava tendo a entrevista. Tava tendo a entrevista para auxiliar veterinário. E foi assim, eu entreguei aqui meu currículo para recepcionista e nisso veio a Priscila, perguntando se eu já queria ficar e queria demorar um pouco. Falei, sem problemas, eu aguardo. E aí depois veio o senhor, veio o João, né? A gente entrou no ambulatório, fizemos a entrevista e deu certo. Foi assim, parece que era pra ser mesmo, né? Acho que parece que estava tudo desenhado. Exato, né? Parecia que estava tudo feito. E a nossa vida já está feita, né? Foi até engraçado, porque você chegou, você não estava nem com roupa apropriada, né, para fazer entrevista. E aí a importância dos gestores, né, que nos acompanham, de captar os talentos, né? Então ele chegou ali na recepção, o trato que ele teve ali com as pessoas já mostrou muito interesse da minha esposa, né, que é a Pri. Sim. Então ela já captou aquele talento ali e já imediatamente interrompeu a entrevista que a gente estava fazendo e falou assim, olha, tem aí uma pessoa que eu acho que vale a pena a gente conversar. E aí a gente casou ali, foi amor à primeira vista. E foi muito bom, né, Gui? Foi. Então aí ele não chegou para a entrevista apropriado, mas a gente viu o futuro lá na frente e ele honrou com o que ele mostrava ali, né? Então, a gente vai entrar na parte técnica já, mas antes eu não posso deixar aqui, já que a gente está em público, de parabenizar os seus pais, né, pela educação do Guilherme. Obrigado. Então, vocês podem ver que é uma educação ímpar ali. A gente vê totalmente diferença quando um profissional chega dessa forma, né, bem instruído, estruturado, com a família estruturada, né? A gente consegue trabalhar muitas coisas ali e dá certo. E quem se beneficia no final das contas é o nosso paciente, que é isso, por isso que a gente tá aqui, né? Então, Gui, você que se tornou um fã do nosso hospital, parte integrante da equipe, ele dá ideias pra gente, é super bacana, assim. Me fala assim, o que você sabe hoje da nossa qualidade, né? Como que é o seu trabalho, o seu dia a dia ali? Eu senti uma evolução muito grande, tanto pessoal quanto profissional, né? Começando do dia da entrevista. A vestimenta também
é algo que eu tô prezando muito pela mudança, porque a gente vê, né, que a gente chega de uma forma, se tá bem vestido, tu já tem uma outra visão. Começando Verdade. por aí, do lado pessoal, né? E nem se fala ainda do lado profissional, do lado técnico. É algo assim, eu percebi uma evolução muito grande. Eu entrei aqui, eu estava no segundo ano da faculdade. Agora eu já estou no quarto. E aí agora a gente está tendo muito mais matéria, assim, né, relacionada já mais à prática, né, mais à clínica. E a gente vê, assim, uma facilidade maior em entender, poxa, ligar uma coisa com a outra, ligar o hospital com a faculdade. Isso, assim, é fascinante. A gente aprende muita técnica, assim. Tu entrou aqui, assim, tu já sai daqui um veterinário. Tu se forma daqui um veterinário. É aquela conversa que a gente estava tendo um dia, que pós-graduação é legal e tudo mais. Teve um médico veterinário que falou, mas que aqui tem muita coisa, muito conhecimento, muito profissional bom. A equipe que o hospital tem, a gestão hospitalar é excelente. Não só você, mas assim, o pessoal, que nem nós temos a Marina, a Pamela, a Júlia, né? Que vocês estão na faculdade e estão trabalhando. O nível de formação que vocês têm comparado com muitos, né, colegas, é nítido, né, a diferença. Com certeza. A gente vê uma facilidade maior, uma prática, né? A gente não vê, assim, às vezes o pessoal fala assim, não consigo fazer isso, não sei fazer isso. Aí fala assim, nossa, e a gente, né, todo dia tá tendo, às vezes pegar um acesso, pegar coletar um sangue de uma jugular, né? Então, uma artéria, né? Canular uma artéria, coletar uma gaso arterial, venosa. E assim, a gente... Hemogasometria, por exemplo. Eles fazem aqui com rotina já, né? Já o paciente crítico, né? A gente tem... a nossa equipe, ela é muito forte, né? Então, a gente tem confiança já em vocês para fazer determinados procedimentos e até com mais qualidade até do que do próprio médico veterinário, às vezes, porque vocês têm a prática, têm o cuidado, o zelo ali, que muitas vezes eu, por exemplo, mesmo que eu tenha experiência, se eu for fazer uma coleta de sangue, talvez você faça muito melhor do que eu faço, né? Então, acho que leva à perfeição, a prática, né? Exatamente. Ô Gui, e você falou que queria falar dos 3 pilares, aí eu nem falei para você, então fala aí o que a gente prioriza, né, de qualidade nessa questão da enfermagem, né? Sim. Desde quando eu entrei aqui, o que mais, assim, o que eu mais fiquei admirado do hospital, da gestão que vocês construíram aqui, foi essa ideia dos 3 pilares, né? A comunicação, o conhecimento técnico e a higiene e organização. É algo assim que se tu juntar, não vai ter erro, né? Juntamente ali com o checklist e tudo mais. Limpeza e organização. Ali a gente está lidando com uma vida. Se tu deixa um ambiente sujo, pode levar uma infecção hospitalar, né? Um ambiente desorganizado, tu fica perdido, tu não consegue raciocinar. Não acha as coisas. Não acha. Fica no escritório, desorganizado. Você não é produtivo. Não conseguem desenvolver ideias. E um ambiente organizado, você consegue pensar em protocolos diferentes, diagnósticos diferenciais, consegue fazer o melhor, dar o teu melhor ali para aquele paciente, né? Tem agilidade, a eficiência, né, Gui? Exato. Às vezes você precisa pegar um acesso venoso rápido, você sabe onde está a máquina de trico, você sabe onde está o catéter, o scalp, você sabe tudo, né? Porque aqui tudo organizado. Exato. Tem as gavetinhas, tem o armário, então assim, é tudo padronizado, tudo organizado. Sim. Você olha assim, você vê tudo bonitinho, né? Aí imagina você ver tudo desorganizado. Tu fala assim, nossa, calma aí tem que pensar um pouco. Parece que nem tá no hospital, né? Exato, E 5 segundos, 10 segundos para a equipe de enfermagem, para a equipe de médico veterinário é essencial. Parece que pouco tempo, mas ainda mais nós que trabalhamos com conhecimento, com urgência e emergência, né? Sim. Agora, falando do conhecimento técnico, tá ligado muito ao treinamento. Quando a gente fala de conhecimento técnico
parte dos médicos veterinários, a gente está falando de técnicas, de protocolos e tal, né? Do atendimento ao paciente ali na questão de protocolo terapêutico, essas coisas. Mas na equipe de auxiliar, é o treinamento constante ali, né, Gui? Sim. Que é o conhecimento técnico. Por que você vai fazer determinado procedimento, não é? Sim. Eu queria dar um exemplo de um paciente, uma abordagem emergencial. Isso. Então ele chegou no nosso hospital, fomos lá o mais rápido possível até a recepção e pesamos ele e já levamos para a sala de emergência. Cada paciente vai chegar de uma forma, com tal enfermidade, de tal jeito, às vezes taquipneico, então convulsionando, então, enfim, diversas situações. Né? Tem diversas situações. Diversas situações. E mas assim, o que a gente tenta sempre fazer ao máximo é padronizar todos esses casos. Então, médico veterinário tem a sua função, enfermeiro tem a sua função. E isso agiliza demais. É claro, vai de acordo com cada paciente, a forma como ele chega. Mas a gente sempre tenta padronizar. E isso faz muita diferença. O que o Gui está falando, né, Gui? Aí me ajuda a formular aqui. Quando um paciente chega em abordagem emergencial, aí imediatamente é acionado uma campainha, né? Então vocês já vão lá rapidamente, pega esse paciente, leva para a sala de emergência. E aí o médico veterinário, a gente padronizou ali que ele tem algumas funções. O veterinário, no caso, vai ficar responsável ali por garantir que esse paciente receba oxigênio, receba monitoração por eletro, né, e faça o TFEST, o AFEST, quando for necessário. E nisso, em ato simultâneo, contínuo, o auxiliar, né, veterinário, ele já está tendo uma noção de como está o parâmetro, está pegando uma pressão, temperatura, né, e um acesso venoso o mais rápido possível. Perfeito. Não é isso? Isso mesmo. Tá. E depois a gente vai prosseguir com as coletas de sangue após o paciente estável. Vocês também são treinados para aplicar essas medicações sob supervisão dos médicos veterinários, né? Perfeito. Então isso é bem legal. E é aí que tem a prática. É aí que entra a prática. Imagina a seguinte situação. Chega um paciente convulsionando. Olha o quão é difícil você canular um paciente convulsionando. Mesmo que faça algum anticonvulsivante intrarretal, intranasal, assim, é muito difícil. O paciente não cessa a convulsão por inteiro, né? Então, assim, você precisa ter uma prática, você precisa ter uma noção. Um treinamento ali, né? Precisa ter o feeling, todo dia ali fazendo. Também. Isso, perfeito. O paciente tá hipotérmico, chegou hipotérmico. Vamos aquecer, desliga o ar-condicionado, vamos aquecer o paciente. A gente está com um aquecedor muito bom, já pega ele já. PA muito baixa, já avisa o médico veterinário passa as instruções pra gente. Isso é legal, né, e assim por diante. É a mesma coisa na internação. A gente o ombro direito do médico veterinário ali. Eu queria falar a visão do médico veterinário, né, de uma forma... Sim, porque o médico veterinário, ele precisa, no atendimento, né, precisa fazer as prescrições e a gente precisa pôr a prática, né, ali. Então a gente precisa ter muito conhecimento técnico, principalmente também nos parâmetros. Exatamente. Imagina, a gente afere uma pressão errada, fala que está muito baixa e inicia uma infusão de algum vasoconstritor, enfim. Você, né? Então, olha que interessante. Esse senso de urgência, esse senso de importância que o Gui já criou e a nossa equipe inteira é dessa forma, é muito importante. Isso salva muitas vidas, né? Não é você vê que não é um profissional que vai fazer ali a tarefa por fazer. Não. Vocês faz a tarefa certinho, quando tem dúvida, a gente está junto com vocês. Então, isso assim, eu fico muito contente, muito feliz de poder estar junto com vocês, prestando uma assistência para o paciente tão adequada como a gente tem feito, né? Uma outra coisa legal também, que você, até antes a gente estava conversando aqui, que a nossa equipe é uma das maiores que tem. Vocês têm um conforto ali para trabalhar, né? O paciente não vai faltar nada para o paciente, né? Sim.
a gente tem tudo em mãos, assim, sabe? E aí fica muito fácil, entre aspas, de trabalhar. Porque você não precisa pensar, ficar, assim, esforçando, poxa, nossa, não, porque já tem ali. É só a gente dar continuidade no processo pro paciente, né? O senhor falou de que a gente é uma das maiores equipes de Ribeirão Preto e região, sem dúvidas. E isso foi... O curioso é que foi em muito pouco tempo, né? Foi em pouquíssimo tempo. 6 meses, se eu não me engano, de Vet for Pet, já estava pensando na possibilidade de segundo enfermeiro já noturno, já, né? Que eu me lembro mais ou menos. Sim. Teve um mês que a gente fez 8 contratações. Em um mês ali. Mas isso claro, resultado, né, da carência que o mercado tinha dessa comunicação hospital e médico veterinário parceiro, e também, claro, o principal, na verdade, é a qualidade de serviço que vocês prestam ali. Porque imagina que alguém faz algum encaminhamento e chega lá, né, ou o tutor ele é mal atendido, ou tem algum erro, né, algum erro grave ali, a pessoa não vai encaminhar mais, né? Então, vocês têm esse sentimento, né? Tratam como hospital de vocês. Então, isso me deixa muito feliz mesmo. Essa entra o outro pilar e o último, né? A comunicação. Que é a comunicação, Se, às vezes, a gente tem tanto comunicação, que comunicação a gente tem direto. Seja pessoalmente, então seja via mensagem, né? Via telefone. E isso faz total diferença. O Gui, fala dentro da comunicação, claro que tem que ter a comunicação muito bem feita entre vocês ali dentro, mas uma coisa importante é esse tutor que chega lá desesperado, que está em emergência e tal. Como que você tem lidado com isso, assim? Primeiro de tudo, isso acontece no telefone. Isso. Vou citar um exemplo. Então, o paciente foi atropelado. O tutor, ele vê aquela imagem, sabe? E é muito forte. É muito forte mesmo. E ele liga pra gente desesperado. E a gente super entende isso e a gente pretende, naquele momento ali, dar total atenção pra ele e conforto. Mesmo que por telefone. Isso. Então, o que a gente tenta... É um resultado, assim, super gratificante. Porque você vê que você consegue acalmar de alguma forma o tutor, porque a gente tá pensando também em tudo nesse momento. Como ele vai vir, por exemplo. A gente tá precisando da vida dele e do paciente. Sabe? Às vezes ele fica desesperado e... Oi, tudo bem? Pega o carro, né? Sai desesperado. Exato. Então, a gente procura atender numa calma, pede pro tutor acalmar e explicar a situação. E em seguida, a gente já manda ele vir até o nosso hospital. Chegando aqui, ainda assim, né, o tutor tá aflito com aquela situação e a gente procura recepcioná-los. Claro, a gente dá prioridade para o paciente, só que em seguida, como a gente está numa gestão, uma equipe grande, a gente consegue dar essa atenção, por exemplo, então fica um médico veterinário, um enfermeiro na abordagem emergencial e o outro enfermeiro vai lá, conversa com o tutor, né, acalma ele. Dá um suporte inicial ali para ele, dá um suporte inicial, né, explica toda a situação, o que está acontecendo, realiza o cadastro. Enfim, a gente sempre procura, oferece uma água, que é pequeno gesto, mas que deixa o tutor calmo, deixa ele seguro diante daquela situação, porque ele não está tendo conhecimento do que está acontecendo ali. Claro, ele chega e ele se depara com uma equipe preparada. Aí já fica mais tranquilo, ele fala assim, nossa, fui bem recepcionado aqui, eles me mantiveram a calma, e isso já faz total diferença pra gente também, né? Porque a gente não fica aflito pensando, nossa, e agora o tutor tá desesperado. Não, a gente já conseguiu tranquilizar essa parte e agora é focar 100% no paciente. Isso é muito gratificante mesmo, porque depois, independente do desfecho final, os tutores ficam muito gratos, né? Pela atenção, pela cordialidade, pela
pela eficiência ali do tratamento com o paciente, né? Então, realmente é um conjunto, né? Esses 3 pilares, eles nunca vão se separar, né? Porque eles fazem parte hoje, né? Até a gente brinca lá de vez em quando, a gente chega lá no hospital e fica perguntando, Pergunta né? qual que é. Quais são os 3 pilares da Vet for Pet? A gente conversa e tal, e tem que saber, né? Pra gente manter essa qualidade, né, Gui? E fala assim pro pessoal, né, que está procurando aprender. A gente tem novos projetos, né, com a VFP Educação. Inclusive, você já deu uma ideia, nós não vamos falar ainda, porque... Não, vai ser surpresa. Vai ser surpresa, mas não fala. Tá. Mas o que você... É uma coisa muito boa, é uma coisa muito boa, é excelente, tanto que vai... Eu vou dar só um spoiler. Juntar conhecimento e ação social. Pronto. Esse é um dos. É um doce. Um dos. Mas Juntar assim, útil e agradável. para você, Gui, o que eu imagino, para você e para estudantes ou para aquele médico veterinário que está saindo da faculdade, começando a atender, ou aquele médico veterinário que já está atendendo já faz um tempo, mas ele gosta de urgência, emergência, parte de internação, nós vamos ter vários cursos aqui voltado para essa área, né, de urgência e emergência, e curso de anestesias também. Então, qual vai ser o diferencial? A gente já faz esse trabalho aqui. Então, eles vão ver, quem aprender com a gente vai ter a teoria com profissionais excelentes e vai ter a prática, vai estar vendo o que vocês fazem ali no dia a dia, né? Sim. Isso é muito legal. É muito legal por justamente isso, poder incluir, né? A gente vê, como eu falei no começo, é escasso às vezes o conhecimento de uma prática, né? De você, um acesso, enfim, e isso a gente vai conseguir trazer aqui para o nosso hospital. Teoria, como o senhor falou, anestesia, doutora Rafaela Carrer, que é excelente na anestesia. Cirurgia, doutora Juliana, doutora Letícia. Então, assim, isso assim, vai fazer muita diferença. Porque eu sinto às vezes que falta um pouquinho disso, sabe? As imersões, né? Isso aí chama imersão. Sim. É bem legal, né? Ter um apoio próximo também. Que às vezes você vê muito curso, né? Em outras cidades e é um pouquinho longe. Aqui em Ribeirão, que eu saiba, você pode me corrigir. Mas eu não vejo, assim, algo próximo, um curso presencial aqui. Até tem alguns, mas acredito que o diferencial aqui nosso vai ser realmente o aluno ele ter a convivência com o hospital. Sim. Né? Isso de forma muito responsável, né? Não é uma coisa aberta para todo mundo e tal, né? Vai ser algo de forma muito responsável e porque assim a gente tem um papel de quem sabe um pouquinho mais tem o papel de ensinar quem sabe um pouquinho menos. Hoje você, dentro da tua função, você já está expert. Então, você vai ensinar pessoas que estão começando. Que assim seja. Eu acho muito bonito essa parte de transmitir o conhecimento, né? E uma outra coisa também, que o senhor falou agora de o pessoal vir, conhecer o hospital, é os equipamentos que a gente tem. Você tem hemogaso, VM, o leito, né? Os monitores, assim, de tudo última geração. Tudo monitor top, né? De linha, assim. Como funciona também, né? Sim. A nossa rotina de trabalho ali na internação, os nossos equipamentos na internação, as pressões em tempo real, e isso, assim, E os cuidados, assim, que vocês têm na prática, né? Então, tipo, você pode até falar melhor ou complementar. Igual, o paciente que está na internação, ele é muito bem higienizado, a gente faz questão, é tudo de vidro, então a gente faz questão de manter todos os vidros quase todo o tempo limpo, né? Só não vai estar limpo se o cachorrinho encostou o focinho lá no vidro e tal. Sim. E sujou. Mas, né, e vocês têm esse senso de urgência com a limpeza ali também, com a higiene, né? E uma coisa legal também que a gente faz a limpeza do equipo, limpa a borrachinha, né? O injetor, toda vez que vai injetar medicação. Puxar alguma medicação, né? Puxar alguma medicação.
Então, você pode falar se isso aí é real ou não, pode me desmentir se for uma mentira, Não, é verdade. né? E isso, não vou mentir nessa parte, a gente não começou com isso, né? Mas conforme treinos e treinos, a gente vai vendo a real necessidade disso. Isso. Então, faz muita diferença você chegar, o frasco de dipirona, puxa lá na borrachinha, você passar o algodãozinho antes, isso faz muita diferença. É mínima, mas que se for no final das contas, vai fazer uma diferença. Na borrachinha também do equipo, na hora de injetar a medicação. Então... São uma série de cuidados que é para evitar infecção hospitalar, né? Ou infecção oportunista, né? Então, por exemplo, imagina um paciente fez uma diarreia. Ele tá com o equipo, vai estar lá no leitozinho dele, né? Então, imagina se não limpa esse equipo, né? Justamente. A gente perde muita qualidade, o paciente se prejudica com isso. Então, você pode até falar, né? Se vocês fazem isso ou não. Não, claro. E eles são auditados. Não, a gente procura sempre manter a higiene. Sim. Nossa, às vezes o paciente teve alguma diarreia, teve algum vômito, Coban em acesso, é primordial ali para proteger o acesso. Ali está diretamente colocado ali diretamente na corrente sanguínea. Então, assim, imagina, vai ligando assim aos pontos, assim, para tu ver o resultado disso, o que pode dar. Então, tem um outro detalhe, né? Vocês têm habilidade já de trabalhar com bomba de infusão, todo paciente fica na bomba de infusão. O tapetinho higiênico, você pode falar como que a gente orienta vocês ali para manter, né? Sim. A gente tem um tapete de borracha que evita que o paciente, um paciente grande, um paciente que muito agitado, né, naquele momento ali de internação, então a gente coloca embaixo e em cima os tapetinhos de higiene. Eu gosto muito de cada parâmetro tirar o paciente da baia, realizar os parâmetros, fazer a higienização da baia, mesmo que ela esteja limpa, é sempre bom a gente repetir. Aí a gente tira todo o tapetinho higiênico, tira esse tapete de borracha, limpa os vidros, a baia. A gente tem um protocolo já, então assim, isso faz muita diferença. Deixa o ambiente mais agradável, tanto para a gente quanto para o paciente. Sim. O paciente fica muito mais aconchegado. Época de frio, a gente tem os cobertores, tem as cobertinhas. Então assim, isso faz muita diferença. Deixa o paciente mais aconchegado, né? Mesmo que um ambiente diferente, longe de casa, longe dos pais, traz esse aconchego de casa, né? Sim. Não, o cuidado, né, que vocês fazem ali é um cuidado ímpar mesmo, né? Gui, uma outra coisa que é muito interessante do tutor também avaliar quando ele vai comparar qualidade, né, de serviços hospitalares. Visto tudo isso que a gente apresentou e que nós executamos ali, tem um ponto também importante, que é com relação ao acesso venoso. Conta pra gente como que vocês executam esse procedimento. Perfeito. Só para relatar, assim, eu aprendi uma coisa, que é como o tutor vai ver que a gente prestou esse serviço de qualidade. É na tricotomia. Começa por aí. A tricotomia é o primordial, assim, um dos primordiais assim, no acesso, na hora de realizar o acesso venoso ali. É uma tricotomia ampla. O tutor vê aquilo e fala assim, nossa, realmente se preocuparam. Às vezes não tem muita noção, né? Às vezes não sabe por que faz, né? Mas, por exemplo, às vezes, mas por que, né? Tão amplo. Aí a gente explica, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação, enfim, hospitalar. Ser bem feito. Perfeito. Então, assim, a gente tem todo um protocolo ali, é muito cauteloso essa parte de pegar o acesso venoso. Nós usamos luva no paciente, antisepsia correta, clorexidina alcoólico, clorexidina degermante, é uma tricotomia ampla.
catéter, o plug, tudo esterilizadinho, certinho. E isso faz, assim, muita diferença. Muita diferença mesmo. Gás estéreo. Gás estéreo. Depois a gente testa o acesso com uma aguinha de injeção para ter certeza, né? Porque às vezes o paciente vai receber algum antibiótico que não pode ir para o subcutâneo. E isso a gente tem todo um cuidado. E é um cuidado que faz muita diferença. Sim, faz muito. Então vocês veem que internação não é tão simples assim, né? Claro, todos podem ter um serviço de internação, né? Tá. Fazer bem estruturado. Eu estou falando isso porque tem gestores que nos acompanham, mas assim, tratem essa área do hospital com a devida importância, porque pensa, se o paciente está internado é porque ele está no estado de urgência ou emergência, está no estado crítico. Então nós não podemos errar com esse paciente, a gente não pode ter falta de zelo ali, falta de cuidado, né? E tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Que a gente prestar um atendimento como a gente gostaria de receber. Sim. Então, um dia nós vamos no hospital, a gente vai ser acompanhado por alguma equipe de enfermagem e tal. Perfeito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não é, Gui? Sim, com certeza. É como se fosse também com a gente imaginando o nosso animalzinho, nosso filho ali, né, naquela situação. Porque ele acaba que vira um membro nosso ali, do nosso hospital, nosso coração mesmo, assim, sabe? A gente vê o quanto ele está necessitado ali. Tem não é uma frase, mas muito bonita que fala assim, que se o paciente for lá, não é à toa não, ele está precisando muito da gente, a gente precisa estar de braços abertos para poder receber ele, né? Está empenhado a resolver ali o problema. Justamente. Uhum. Por exemplo, às vezes o paciente chega com dor. Dor, acho que a pior coisa desse mundo. Pior coisa. Ninguém merece. Então, assim, a gente sempre tem que se atentar nisso, se preocupar com o paciente. Imagina se tu fosse ele, por exemplo, o que tu ia querer receber ele naquele momento? Você ia querer ficar num lugar sujo, num lugar justamente com falta de higiene, com falta de critério. Nesse ponto. Né? Não, então, e você vê que quando a gente tem essa empatia, as coisas funcionam, né? Funciona. E dá muito certo. Agora, me fala, eu vou deixar para você contar uma outra novidade, tá? Então fala pro pessoal. Não novidade... sei se eles vão saber antes ou depois do vídeo, né? Já estourou, já essa novidade é surreal. É uma novidade, assim, que não tem aqui em Ribeirão Preto região, acredito eu, né? Que foi você que plantou a semente, você com a Marina plantou a semente em mim, e aí eu fui pensando... Foi analisando, foi pesquisando. Foi, assim, uma ideia que vai com certeza fazer a diferença, tanto para o nosso hospital quanto para o paciente que precisa naquele momento, precisa de algo de pronto atendimento, que é a nossa ambulância, a nossa UTI móvel, né? Com todo equipamento, enfim, impecável. E essa é a novidade, assim, mais... apta para transportar paciente crítico, né? Transferência de hospital, como a gente trabalha, um dos pontos da Vet for Pet é esse, trabalhar com equipamento de médico veterinário parceiro. A gente dá essa comodidade pro tutor, pro paciente, pro médico veterinário parceiro. Olha isso, tá vendo? Pensa tudo nisso. E isso que é o mais brilhante dessa ideia, assim. É você pegar essa van... É um investimento. É um investimento. Não é barato, não, mas é um investimento que vai fazer a total diferença no nosso hospital. Os pacientes, o médico veterinário, o tutor. Vai sim. Isso é até legal a história um dia, porque eu sempre peço para eles trazerem novidades, trazerem ideias, né? Então a gente tem uma gestão muito próxima ali da equipe que está no operacional. E aí esses dois trouxeram um dia, faz um ano já? Faz um tempo. Faz um ano já, mais ou menos, que a gente teria que ter uma ambulância, porque tem muito tutor que liga, querendo trazer paciente grave, mas não tem condições de trazer e tal, aquela coisa. Então a gente foi pensando, tentando viabilizar, né, esse projeto, porque é um projeto, né, tem toda uma estrutura ali por trás. E acabou dando certo, né? E é uma ambulância muito linda, né, Gui? Nossa, é demais. Imagina quando estiver pronta, assim. Daquelas... E é aquilo, né? Surgiu uma necessidade e a gente tem que atender isso.
Com Eu certeza. acho que isso é um dos principais, assim, também. A gente viu que tava... E isso também que é muito importante, é você estar ali, você prestar atenção em cada detalhe. Porque a gente prestou atenção no quê? A gente viu que tutor precisava vir até o nosso hospital, porém não tinha como. E às vezes é um paciente crítico, e com essa ambulância a gente consegue chegar no local mais rápido. E nesse meio tempo, de casa do tutor até o nosso hospital, a gente vai conseguir prestar esse apoio. E isso também vai fazer muita diferença. Porque é o que eu falei, 5, 10 segundos, 1 minuto, é muita diferença pra gente. Faz muita diferença. Tem aquele paciente que fez uma cirurgia complexa em algum outro hospital. Perfeito. E que de repente está precisando de uma UTI, sim, né? Ou fez um exame de tomografia e a gente sabe como são esses pacientes de tomografia, por mais que seja feito com uma extrema qualidade, igual nós temos aqui em Ribeirão, eventualmente eles podem descompensar. Então a gente precisa ter esse serviço para prestar ali. Não dá, do jeito, no nível que está hoje a medicina veterinária, não dá para a gente fechar os olhos para isso, fingir que não está acontecendo. Tem que alguém arriscar, né, e tentar prestar um bom serviço ali. Olha a diferencinha, às vezes uma cirurgia complexa, um paciente fez uma cirurgia em uma coluna, né, você não pode ter o paciente não pode ficar se mexendo muito. Então, assim, você vai com a ambulância, você vai com uma equipe preparada justamente para isso, que já é treinado. Exato. Então, faz a diferença do que o tutor trazer o paciente no carro. Sabe, pequenos detalhes. Faz muito. Mas que até paciente que é oncológico, que às vezes vai fazer uma cirurgia reconstrutiva, tá com muita dor, precisa de uma infusão contínua. Não dá para tirar, às vezes, da infusão contínua. Que tá lá no outro hospital e precisa trazer para o nosso nesse meio tempo. Sim. O paciente, com certeza, vai voltar a sentir dor. E nisso que entra a ambulância. Vai fazer a diferença, com certeza. Principalmente para o paciente. É isso aí. Então, vocês podem ver que a gente tem algumas preciosidades dentro da nossa equipe, a gente se orgulha muito. Resultado de muito trabalho, de muito esforço, né, Gui? Porque não é fácil. Eles estudam, eles trabalham, se dedicam e tem a nossa cobrança ali, que eu sei que também, né, mas faz parte para a gente atingir os nossos objetivos. E é isso, o resultado é tutor satisfeito, veterinário satisfeito. Paciente o rabinho abanando para casa, que isso pra gente é o... Que isso é o nosso objetivo, exato, né? É a alta hospitalar, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Guilherme. Pode entrar em contato. E comigo também, tá? Então, até a próxima aí. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, gente.